Olá, tudo bem? Sou Alfredo Oliva, sou professor universitário e hoje quero falar sobre Byung-Chul Han. Eu quero tratar do tema do poder, quero falar especificamente sobre poder inteligente. O que será que é isso? Mas antes eu quero lembrar que Byung-Chul Han é um filósofo asiático, nascido na Coreia do Sul em 59 e que vive na Alemanha desde a juventude. É basicamente um ensaísta sobre o mundo contemporâneo. O livro em questão hoje, do qual eu comento um capítulo, se chama Psicopolítica, o Neoliberalismo e as Novas Técnicas do Poder. Esse livro tem publicação aqui no Brasil, ele é um livro original de 2014, original alemão, foi traduzido aqui no nosso país em 2018 pela editora Ainé. Eu estou trabalhando com uma edição em espanhol, que é de 2021, exatamente porque é uma edição eletrônica e eu tenho preferido livros eletrônicos. Muito bem, no capítulo 2, então, nós temos esse título, Poder Inteligente. Então vamos lá, vamos pensar um pouquinho nesse tema, ou pelo menos no conteúdo presente aí no capítulo de número 2. O poder, primeiramente falando sobre o poder como negação. Ele diz assim, o poder tem formas muito diferentes de manifestação. A mais indireta e imediata se exterioriza como negação da liberdade. Quer dizer, o poder, quando é exercido de forma explícita e direta, ele nega a liberdade, ele obstrui a liberdade das pessoas. Tá bom, tudo bem, mas nem sempre o poder chega a essa forma explícita. Então vamos pensar, por exemplo, num regime autoritário. O poder é exercido de forma direta, de forma coercitiva. Aqui o governo estabelece as regras e aqui, por exemplo, tal tipo de informação não pode circular e não tem discussão. Você priva cidadãos e cidadãs de expressarem as suas opiniões, inclusive sobre o próprio governo. Na maior parte das vezes o poder não funciona assim, Vamos lembrar que em tese todos nós a maior parte da população mundial está num país onde se tem liberdade, em países democráticos. No Brasil vivemos em um país democrático, em tese temos liberdade para nos expressar, mas a coisa não é tão simples assim, O que o Byung vai dizer aqui? Ele vai falar que o poder pode se expressar de forma inversa, como permissividade. Por exemplo, ele diz assim, o poder está precisamente ali onde ele não é tematizado. Isso aqui é a filosofia de Michel Foucault, apropriada, digerida, internalizada, vamos dizer assim, por Byung-Chul Han. Eu acho que o Psicopolítica, é de todos os livros de Byung-Chul Han, pelo menos até agora, o mais Foucaultiano de todos. E essa ideia de que o poder está precisamente onde ele não é tematizado é uma ideia que está presente na filosofia do Foucault. Vamos lembrar que tem uma coletânea de textos, de ensaios, de palestras, de textos muito diversos, chamado Microfísica do Poder. Quer dizer, o poder está, inclusive, onde ele não pode ser visualizado. Quando eu falo de um Estado autoritário e de um Estado coercitivo, o poder é fácil de ser visto. Você tem aí uma instituição autoritária, visível, que assume a sua violência, a sua coerção sobre a população. Mas o que o Foucault estava dizendo, e o Byung está endossando isso aqui, é que o poder também está onde ele não pode ser visto. Ele está no cotidiano, ele é microfísico, quer dizer, você precisa colocar uma lupa para enxergar. Nem sempre ele aparece de forma tão explícita assim. Certo? Como? A relação entre um homem e uma mulher, uma relação entre pais e filhos, uma relação entre professor, professora e seus alunos e alunas. Quer dizer, você não diria que um professor é uma figura toda poderosa, mas eventualmente um professor, por exemplo, exerce o seu poder sobre os alunos. Não é tão simples de enxergar isso, mas isso também acontece, eu posso garantir para vocês. E ele desenvolvendo aí no argumento, hoje o poder adquire cada vez mais uma forma permissiva. Então ele está dizendo, o poder não é necessariamente negação, ele pode
se expressar através da permissividade. Ele diz, em sua permissividade, incluído aí a sua amabilidade, isso depõe, né, dessubstancializa a sua negatividade e se oferece como liberdade. Você fala assim, mas como assim? É simples, né? Se eu usar outros livros do Byung-Chul Han, eu tenho como explicar isso com bastante facilidade. Vamos pensar, por exemplo, no que ele chama de panóptico digital, né? Eu tenho a liberdade para fazer o que eu quiser, eu tenho liberdade para navegar na internet, eu tenho liberdade para fazer o que eu quiser da minha vida, entrar no site que eu quiser. Tenho. Isso é liberdade, isso é permissividade. Mas o que acontece em decorrência disso? Enquanto eu navego, os meus dados estão sendo rastreados e utilizados por empresas, por instituições, por inteligência artificial. As pessoas pegam os nossos dados e vendem, comercializam os nossos dados, né? Você já deve ter tido uma experiência assim. Você entra no Google, digita uma palavra X e instantaneamente, se você entrar no Instagram, as pessoas estão te oferecendo um produto relacionado àquela pesquisa que você fez, né? Então, há um poder econômico tentando te coagir aí a comprar algo, ou há um poder político, né? Se as pessoas percebem que o teu perfil é simpático em relação a um determinado tipo de candidato ou candidata, eles ficam te oferecendo propaganda desses candidatos ou candidatas, certo? Então, isso é uma forma de coação, mas é uma coação, uma forma de poder que é exercida mediante o próprio exercício da sua liberdade de poder navegar onde e como você quiser, né? Vocês acham que é à toa que as grandes empresas de tecnologia, né, chamadas de Big Techs, estão expressando total hostilidade, inclusive até mensagens, né, bastante explícitas, se opondo a um projeto de lei que procura estabelecer limites para as grandes empresas de tecnologia, né? Então, possuir esses dados confere a essas empresas um grande poder, né? Você vai olhar assim e falar, o poder talvez não esteja tanto ou apenas por parte dos governos federais, estaduais, municipais. O poder está na obtenção e no uso dos dados e no poder econômico que isso gera, né? Vamos lembrar que se você tem um perfil das pessoas, você pode direcionar propaganda política. E se você pode direcionar propaganda política, você pode ter interferência nas eleições. Byung fala então do poder como sutileza. Por exemplo, a técnica de poder própria do neoliberalismo, agora ele está se referindo a um momento mais recente do capitalismo, né, que é chamado de capitalismo neoliberal, adquire uma forma sutil, flexível, inteligente e escapa a toda visibilidade. Esse poder é cada vez mais camuflado, escondido, né? Você pegar, por exemplo, a reação das Big Techs ao projeto de lei que está circulando no Brasil, as Big Techs não dizem, olha, isso aqui ofusca o nosso poder, isso aqui limita o nosso poder. O argumento é, toma cuidado porque isso aí tira a sua liberdade, né? Então tenta coagir as pessoas, tenta convencer as pessoas de que o que é ruim para ela é ruim para todos nós, né? Eu adoraria, por exemplo, que meus dados não fossem utilizados. Eu adoraria não precisar ficar restringindo o tempo todo o modo como as pessoas vão usar os meus dados, né? Eu adoraria poder fazer uma pesquisa no Google, por exemplo, e instantaneamente não ter que ficar vendo propaganda sobre aquele tema. Até porque às vezes eu faço uma pesquisa por mera curiosidade, não tenho nenhum interesse de consumo, e me aborrece muito entrar na minha timeline do Instagram um monte de propaganda sobre produto que eu não tenho nenhum interesse, né? Mas é isso, né? Quer dizer, esse poder está invisível, ele não, é óbvio, isso é típico do poder, não, e sobretudo do poder na atualidade, né? Ele não vem de forma autoritária, agressiva, explícita, ele vem
de forma branda, sutil, né? Aparentemente as pessoas são livres e felizes e estão sendo manipuladas, né? Pela inteligência artificial, pelos algoritmos, pela coleta dos seus dados. E ele diz assim: a presente crise de liberdade consiste em que estamos diante de uma técnica de poder que não nega ou submete a liberdade, mas que simplesmente explora essa liberdade, né? E é isso, né? Quer dizer, se você pensar em determinados momentos da nossa história recente, as pessoas reclamam disso. Passamos por uma pandemia e em que era necessário, por exemplo, num primeiro momento ficar em casa, e as pessoas estavam reclamando do direito que elas têm ali de poder ir para a rua, de ter liberdade de poder ir para a rua, né? Não é isso? A gente fazia uma discussão sobre o uso de máscaras e as pessoas reclamavam que elas tinham o direito, a liberdade de não usar máscara, né? Falávamos sobre a importância de tomar vacina para a gente poder conter a pandemia e ao mesmo tempo a gente poder voltar para a vida pública, e as pessoas diziam: eu quero exercer a minha liberdade de não tomar vacina. Então, onde no mundo em que se fala tanto de liberdade, nós temos formas de poder que exploram a nossa própria liberdade, né? É isso que acontece naquilo que o Byung chama de capitalismo neoliberal. Bom, vamos lá, nós vamos continuar com esse assunto, vamos ter que explorar mais detalhes, a gente vai precisar de outros vídeos aí para poder ir aprofundando essa temática. Eu espero que você me acompanhe nessa jornada. Um abraço e até o próximo vídeo.